Dá para pensar em ações no longo prazo como um retorno de aposentadoria lá na frente? Dá, perfeitamente. Este é o pensamento que deve pairar sobre o indivíduo que ingressa no mercado de ações. Mas aí nós precisamos... esse é investidor de longo prazo, ele está pensando... Esse é um investidor de longo prazo, ele tem que procurar o quê? Um profissional que tenha essa direção no mercado, tá certo? Que é para ele poder ter o quê? Para ele poder ter as empresas necessariamente avaliadas. Que é mais a sua escola, vamos deixar isso claro. É a sua escola. Que é o meu perfil. É a sua tese de defesa de investimento em ações, não é? Exatamente. É uma tese que ela se consagrou, tá certo? E eu até lamento profundamente, em 1972, 73, quando eu fiz um ensaio e cheguei na conclusão que a Previdência não tinha condições de se manter. Então, lá em 72? 72. Isso há 47 anos. Eu estou dizendo porque eu nasci em 72. Então, exatamente. Então eu sei direitinho. Em 1972, eu fiz um ensaio com 10 funcionários e eu cheguei na conclusão que, ao longo do tempo, a Previdência ela seria uma Previdência insustentável. Ainda por quê? Porque o cidadão que se aposentava como um profissional qualquer, de uma empresa privada, ele iria ter o quê? Ele ia ter uma previdência. O que é a previdência? A previdência é a estrutura que provém a sua necessidade de existência, tá certo? Ela é uma provedora de recursos. E eu verifiquei que naquela ocasião já, o cidadão que se aposentava como funcionário público, ele não se aposentava. Ele ganhava, ele continuava ganhando seu salário. Então eu cheguei numa conclusão que a Previdência, naquela etapa, ela já ostentava duas posições. A posição de Previdência e a posição de empregador. Tá certo? Sim, claro. Então eu tentei fazer o seguinte, eu tentei criar uma Previdência sustentável. Tá certo? E essa Previdência sustentável, eu consegui vislumbrá-la através do quê? Através de copiar os grandes controladores, tá certo? Que eles sempre teriam, através da participação nos lucros, através das ações, eles sempre teriam uma renda mensal. Uma renda mensal e muitas vezes, né, progressiva, tá certo? Então eu fiz o seguinte, eu me aproximei dessa cultura. Eu falei, bom, a única maneira que eu tenho de conseguir uma previdência sustentável é eu me tornar um pequeno dono de grandes negócios, de grandes projetos. E assim eu fiz.